Bom dia, amados, que a graça e a paz, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja permanente na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. Hoje, Santo Sábado, Senhor, é um dia que eu consagro ao Senhor, Santo Sábado, porque é uma determinação do próprio Deus, né? A pessoa fala assim, mas isso é o tempo da lei. Não é o tempo da lei, querida. Isso foi determinado lá no Éden pelo Senhor, desde o Éden. Já foi determinado sábado. Ele passou pela lei, claro. Passou pelos profetas e veio até Jesus, e Jesus guardou o sábado. Tanto é que os discípulos, tu pegar ali, os discípulos de Jesus, ou mesmo o apóstolo Paulo, não foi discípulo de Jesus, mas apóstolo, guardava o sábado. Então, se Jesus tivesse abolido o sábado, então os apóstolos não guardariam e nem mesmo Paulo guardaria o sábado, porque Paulo, tu pega as epístolas de Paulo, Paulo realmente ele vai com muitas coisas da lei, não é tudo, mas muitas coisas da lei, ele não é que ele condena, mas ele fala a questão da circuncisão, né, e outras coisas mais que Paulo vai, não vou entrar no detalhe agora, vai relatando ali. Porém, ele guardava o sábado, tá certo? Nós vamos continuar aqui no Mateus capítulo 11, com o maná de hoje. Nós vamos ver aqui alguns textos que é bastante profundo, querido, dentro da palavra do Senhor, que é algo que às vezes a gente passa despercebido, a gente não nota, né, o que o Senhor está falando. A partir do versículo, vamos ver o 10, o 11, né, onde nós paramos ontem e em diante. Em verdade vos digo que entre os que nasceram de mulher, não apareceu outro maior que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é sobre violência e pela força querem se apoderar dele. Porque todos os profetas e a lei até João profetizaram. E se queres dar crédito, esse é Elias que havia de vir. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Mas a quem compararei essa geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças, clamam seus companheiros, dizem, tocamos-nos flauta e não dançaste, cantamos-vos lamentações e não choraste. Porque João veio não comendo nem bebendo, diziam, tem demônio. Veio o Filho do Homem que come e bebe, e dizeis aí um homem comilão e beberrão de vinho, amigo do publicano e de pecadores, mas a sabedoria é justificada aos seus filhos. Querido, a humanidade sempre vai procurar falar mal de alguém. Não tem jeito. O homem, ele é mal desde a sua meninice. O próprio Deus falou isso, né? A maldade. Foi ali no Éden, como já ministrei algumas vezes, o pecado ali foi Satanás que induziu Eva, foi. Mas o desejo do coração do homem já estava em comer o fruto, querido. Já no coração de Adão já tinha o desejo de comer aquela fruta, tá certo? E no coração de Eva também. Já tinha o desejo do coração. Então, o que levou eles a pecar foi o desejo do coração. O que nos leva a pecar é o desejo do nosso coração. Mas esse é um outro assunto, tá? Não é esse assunto hoje. Aqui está falando sobre João, que o menor é maior que João no reino dos céus, né? Um grande profeta, é um dos últimos profetas do Antigo Testamento, foi João Batista, e como todos os profetas apontaram para Jesus, para a obra vicária de Cristo, João também.
embora toda a Bíblia, desde a queda do homem, aponta para a necessidade da vinda do Senhor Jesus. E aqui aqui no versículo 12, que desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sobre violência, ou seja, pela violência e pela força que tem que se apossar dele. Ou seja, Jesus, nós, como temos falado, nós estamos numa guerra, querido, uma guerra. O diabo perdeu, já foi derrotado, já foi condenado, porém não se dá por vencido. Jesus pagou o preço altíssimo, caro demais. O seu próprio sangue não foi bode, não foi ouro, não foi prata, não foi com coisas materiais. Com o seu próprio sangue, ele comprou o reino de Deus. Tirou das mãos de Satanás. Tanto é que pegou cativeiro, estava preso, e que eles estavam aprisionados ali como se fosse o inferno, né? Que eu esqueço o nome agora, me perdoe. E ele liberta, tira aquele cativeiro e levou o cativeiro aos céus. E libertou aquelas vidas que estavam em cativeiro ali. E expôs Satanás a ridículo, dando todas testemunhas celestiais. Então, o reino de Deus até hoje é tomado por força. Força, como assim, pastor? Mas Jesus já pagou o preço. Sim, o preço de sangue ele pagou. Agora, na luta contra o pecado, depende de cada um de nós. É uma guerra, querido. Lutar contra o pecado, lutar contra a concupiscência do mundo, lutar contra as ofertas do mundo, que o diabo toda hora está aí. O mundo está ainda já no maligno, está aí na mão dele, ele está mostrando. E muitas vezes, para resistir a essas ofertas, é uma guerra. É guerra, queridos. Nós estamos em guerra. O reino de Deus é tomado por força. O reino de Deus é tomado por força. É nós nos submetermos à autoridade do Senhor e guerrear contra o inferno e guerrear contra as nossas próprias concupiscências, contra a nossa própria carne, para vencer essa situação, tá certo? Porque todos os profetas, até a lei, por todos os profetas e a lei, até João profetizaram a respeito de Jesus, a respeito do novo, da vinda do Senhor, a respeito da salvação, do advento de Cristo. E hoje nós, como ministrei ontem, como igreja, nós temos que preparar o caminho da volta do Senhor. Nós temos que anunciar o Evangelho, temos que proclamar a palavra, temos que levar a libertação aos que estão cativos ainda. Ainda tem muitas pessoas que estão no cativeiro. Cativeiro do quê? Do pecado. Eles precisam ouvir sobre a palavra. Agora, se eles não ouvirem, como é que vão ser libertos? E se a igreja não for até eles e anunciar, como que vai libertá-los? Amém, querido? E aí ele fala uma outra, versículo 14, se quereis dar ouvido, esse é Elias que havia de vir. Aqui muitas e muitas pessoas, inclusive a doutrina espírita, diz que é a reencarnação de Elias. Não houve reencarnação, querido. Aqui é um assunto muito polêmico, que é muito profundo, eu poderia iniciar aqui, mas se eu parar para iniciar aqui, eu sei que vai abrir muita confusão na cabeça de muitas pessoas. Mas isso aqui eu já falei muitas vezes na escola, discípulos, e quem participa comigo já ouviu, não é a reencarnação de João Batista, tá certo? Não é a reencarnação, ele veio no espírito de Elias, não na alma de Elias, tá certo? Mas isso aí é um assunto que eu não vou entrar em polêmica contigo agora para não te confundir, ok? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós temos que ouvir. Lá em Apocalipse, as 7 cartas que o Senhor fala ali sobre as cartas de Apocalipse, 7 cartas das igrejas que Paulo abriu, o Senhor fala assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então nós temos que estar atentos com o nosso ouvido para ouvir a palavra do Senhor, o ensinamento da palavra do Senhor. Mas quem compararei essa geração?
é semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros. Ele diz, tocamos flauta e não dançastes, cantamos vossas lamentações e não chorastes. Aqui está falando, querido, de arrependimento. A palavra pregada tem que gerar arrependimento, não remorso, mas arrependimento. Aquele que está em pecado tem que se arrepender e se converter. Há uma mudança de mente, mudança de transformação, mudança de comportamento. É exatamente isso que esses dois versículos estão dizendo. Quer dizer, quem comparar essa geração? Semelhante aos meninos que assentam nas praças, clamam seus companheiros, mas ninguém ouve. A palavra pregada, em outro texto, fala assim, quem deu crédito à nossa palavra foi pregada? Está lá em Isaías, quem deu crédito a essa palavra? Isaías 53. Então é muito importante que nós darmos ouvido, ouvir a palavra de Deus. Ouvir, abrir o coração para a palavra do Senhor. Aqui depois, porque veio João não comendo nem bebendo, dizem, tem demônio. O povo sempre vai falar, querido. O povo tem que ter alguma coisa para falar. Meteram a boca de João Batista que tinha demônio. Aí chamou de beberrão e comilão. Então, de alguma forma, se alguém está falando de ti, não se preocupe, querido. Se falaram de Jesus, tu acha que não vai falar de mim, não vai falar de ti? Lógico que vai falar. Lógico, eu tenho pessoas que eu sei que elas falam na frente, me abraçam, mas por trás é uma serpente, querido. Mas tenho que amá-las. Eu não ando com ela, mas eu tenho que amá-las. Então, exatamente isso. Se chamar Jesus, lá em alguns textos que em Mateus fala que chamaram-lhe que expulsava o demônio pelo dedo de Beelzebu, ou seja, de filho de demônio. Chamou Jesus de filho de demônio. Está dando para entender, querido, como é? Se falaram mal de Jesus, fica tranquilo. Minha irmã, fica tranquila, que vão falar de ti, como já tem falado de mim, vão falar, fica tranquila, não dê crédito para isso. Amém? Que o Senhor, só lembrando, amanhã teremos Santa Ceia do Senhor com batismo, culto da família às 10 horas da manhã. Iniciamos amanhã a campanha Projetando 2025. E nós recebemos de Rio Claro 25 cadeiras, para vir mais 5, são 30 cadeiras que nós recebemos lá de Rio Claro. Que aí trocou as cadeiras de Rio Claro, então essas 30 cadeiras vêm para cá. Tá bom? Já tem umas cadeiras mais bonitas aqui para sentar e mais confortável. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, sobre ti. O Senhor levante teu rosto e te dê a paz. Tenha todos os sábados ricamente abençoado em nome de Jesus. Feliz sábado a todos.